gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final: este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. O fundamental deste doente é um formidável desequilíbrio. Ao lado de qualidades artísticas, que os seus amigos talvez exagerem um pouco, mas que em todo o caso são incontestáveis, apresenta no mesmo campo coisas lastimáveis. Assim, com um lápis é um emérito desenhista, um pouco académico, não perdoa a nitidez dos contornos, sendo talvez um pouco duro. Mas o claro-escuro é de um grande primor e as figuras que desenha oferecem um alto relevo. Com o pincel, porém, é uma lástima e não chega a ter consciência do seu nulo valor. Dois quadros que estão em rilhafolhos, é difícil dizer este nome, mostram-no com toda a evidência. Poeta às suas horas, tem coisas de valor e ao mesmo tempo produz bocados de prosa sem redação nem gramática, tentando guindar-se e caindo. Ok, isto era em novembro de 1902, o relatório clínico de Ângelo de Lima, um dos poetas da geração de Orfeu, feito pelo próprio Miguel Bombarda, numa época em que se diagnosticavam degenerações hereditárias, alucinações de ouvido, desconfianças de família, insónia e loucura moral. A ideia de saúde mental era esta. Um século depois, os diagnósticos são menos divertidos e a questão permanece. Do que é que falamos quando falamos de saúde mental? Bem, e bem-vindos ao podcast Absurdo. Era isto que faltava. Eu já não falo mais até ao final. Não tem problema. Bem, para nos ajudar a navegar por esse tema, temos, como sempre, dois convidados com experiências diferentes, mas complementares no campo da saúde mental. Temos aqui a Filipa Jardim, que é psicóloga clínica e coach, que há mais de 11 anos se dedica a processos de desenvolvimento pessoal, seja em contexto de hospital, centro comunitário, autarquias, escolas e consultório privado. A acérrima defensora do autocuidado procura que todos com que ela se cruzam façam da sua saúde física e psicológica uma prioridade. Do outro, confere. Do outro, o Sandro Rezende. Formado em pintura, é diretor artístico há mais de 12 anos e conta no seu currículo inúmeros projetos ligados à arte pública, bem como projetos ligados ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, onde, para além de seu trabalho enquanto diretor, virar a página, Pausa para virar a página. é professor de artes plásticas. É também um dos responsáveis pelo Manicômio, um projeto artístico que pretende desmistificar a doença mental e onde a arte é uma via para a inclusão. Bem, essa cábula é longa, mas é importante para que as pessoas percebam quem está conosco. Bem-vindos. Bem-vindo. Bem, queria dar só uma palavrinha para que vocês falem um bocado de si, rapidamente, as meninas. Olá. Então, olá. Eu acho que espaços destes são importantes. Eu acho que todos os contextos onde nós possamos falar, lá está, sobre saúde mental de uma forma mais descomplicada e perceber que, no fundo, aquilo que nos separa de alguém que nós colocamos um rótulo de doente mental é quase nada. E, portanto, ao final do dia, nós todos temos esta responsabilidade de cuidarmos de nós e de percebermos por onde é que estes entre espectro, lá está, de saúde, nos vamos movimentando. Por isso, este contexto, estar aqui com o Sandro, estar aqui convosco é muito bom. Eu estou mordido para começar, não é? Vamos começar a falar sobre isso. Não, isto já é o cu, já está a acontecer. Sim, é um bocadinho isso. Se falarmos muito, conseguimos um bocadinho falar. Custa-me um bocadinho falar sobre o estigma. Quanto mais falamos do estigma, estamos aqui a reforçar o estigma. Portanto, acho que podemos falar muito sobre arte, artistas com pessoas com experiência de doença mental, que eu acho que é o termo certo que nós trabalhamos, e desvendar um bocadinho o valor que estas pessoas têm, que por muitas vezes não é usado. Eu bati na mesa, não foi? É continuar. E é isso um bocadinho. Pois, eu na realidade, quando começámos a pensar sobre este tema, há uma questão que me ocorre logo sempre assim de caras, que é, porque quando falamos de saúde, e toda a gente fala de saúde, para mais agora estamos no inverno, toda a gente tem uma gripe, há um vírus por aí, alguns, porque quando falamos de saúde não estamos necessariamente e automaticamente a englobar a saúde mental, como se fosse uma coisa tão natural
como qualquer outra. Ter uma dor de perna ou ter, sei lá, uma depressão, não estaremos todos a falar da mesma coisa? De saúde, ponto. Alguém agarra. Bom, a minha formação é medicina, né? Portanto, para mim é perfeitamente igual. E os anos de experiência que eu tenho no Júlio de Matos, os 20 anos, para mim, quando uma pessoa fala que ouve voz ou quando uma pessoa que me fala tem dor de estômago, é perfeitamente igual. É uma doença e a doença pode ser tratável até a um certo limite. E acima de tudo, é não valorizar a doença, mas acima de tudo valorizar a pessoa em si. Que é uma coisa que, por vezes, os hospitais não fazem. Por vezes os projetos de inovação social não o fazem, e isto é uma coisa muito comum na inovação social, na parte da área social, que é as pessoas tentam resolver o problema. Se alguém tem fome, damos comida. Se alguém tem uma jovem mãe, vamos ajudar a jovem mãe. Mas essa jovem mãe tem um nome e tem uma identidade que se perde completamente, né? Passa-se a ser o utente, o doente, a pessoa que precisa de ajuda e deixa de perder o nome. E nós aqui, nós fazemos isto há muitos anos, e no manicômio, a nossa primeira prioridade é sempre a pessoa, quem ela é, a sua identidade, aquilo que quer acrescentar como valor que tem, e depois, por fim, a doença. E eu acho que devia ser assim em todas as instituições. Posso estar um bocadinho errado, até posso estar aqui a ser um bocadinho gabarolas, mas é aquilo que eu sinto mesmo, é que a identidade é muito importante para que as pessoas não se sejam doentes. Não se, né? E isso, o estigma está muito associado às pessoas que têm doença mental, porque elas próprias estigmatizam-se elas próprias, porque ouviram a vida toda a dizer que eram doentes e que não têm valor, e isso é muito difícil depois combater com muitos anos de institucionalidade. E nós temos artistas com mais de 20 a 30 anos de instituição e de treinamento, e neste período estamos abertos há um ano, não temos descompensações, mas também não temos descompensações porque temos uma resposta imediata e não temos paredes e não temos gabinetes. Pronto. Nem temos técnicos de saúde, que é a parte pior. Isso aqui é uma provocação para a psicóloga. Aqui nesta mesa, já, imediatamente. Sim, acho que aqui a questão também passa muito pelos próprios profissionais de saúde. Acho que se nota essa falta de integração, ou seja, regra geral, perguntam-nos sempre, então onde é que dói, que é para eu ter que escolher um profissional de saúde. E muitas vezes, mesmo quando vamos ao profissional de saúde mental, eu já tive em várias situações de estar a falar sobre, por exemplo, o que é que a pessoa come, e lhe perguntar, olha, como é que habitualmente, como é que se alimenta, como é que anda o seu sono. E às vezes haver o espanto de, então, mas você é psicóloga, porque é que me está a perguntar coisas sobre comida, porque é que me está a perguntar coisas sobre o sono, porque é que me está a perguntar até questões sobre o meu estômago, a minha pele. E então muitas vezes ainda há, lá está, toda esta ideia educativa de nós somos um todo. Sim, e tudo isto se integra, não é? E portanto aquilo que eu sinto também, uma parte menos lírica, é uma equação química, e essa equação química tem uma tradução depois toda ela fisiológica. Portanto, tudo isto, aquilo que eu penso vai gerar, lá está, uma resposta química, a resposta química vai interferir naquilo que eu penso, e portanto, quanto mais olharmos para essa forma educativa, mas são muitos anos sem o fazer, são muitos anos com esta especialização de dói-me o estômago, eu vou ao senhor doutor do estômago, portanto, são muitos anos, e acho que sobretudo começa a existir cada vez mais por iniciativas integrativas como estas e outras, e também, eu diria, por falência dos formatos, porque a verdade é que as pessoas cada vez mais vão percebendo isto não funciona. Portanto, eu tomo 5 comprimidos para 5 coisas diferentes e continuo mal. Portanto, se calhar, deixa-me fazer qualquer coisa diferente. E isso tem sido aqui um ângulo também de mudança sustentável. Não deixa de ser intrigante que esta coisa enorme que eu acabei por ler logo no início, este relatório, eu acho isto maravilhoso. Eu descobri este livro do Ângelo de Lima e isto introduz o livro, e acho delicioso que um médico esteja a fazer críticas à maneira como pinta, ao seu claro-escuro, como escreve, o que é que ele eventualmente quererá dizer com aquela escrita, e parece uma abordagem bastante mais, não só próxima, mas também mais humana, mais direcionada. Era aquilo que tu falavas, estamos à frente de uma pessoa com as suas condições muito específicas, e é dessa forma que ela tem que ser tratada. Portanto, é aqui um mix entre as duas abordagens, também nesta coisa de abordar tudo isto como um todo. Isto não é muito comum, não é? Isto não é muito comum. Isto é 1902. Sim, não é muito comum. Não é muito comum. Eu ontem vi um documentário, estava a ver na Netflix mesmo, e apareceram as pessoas que foram para tomar chá de cogumelos, para, enfim, ter regressões ou pensar na vida, nos traumas. E uma das coisas que uma das psicólogas falou é que os psicólogos, as pessoas tratavam
qualquer tipo de patologia ou de problema de saúde mental sem tocar, sem estar próximo ao doente. É uma coisa muito fria. E eles estão a fazer uma coisa. Disse assim, cada paciente precisa de uma coisa. Teve um que precisava só ser abraçado. E eu fiz, de facto as coisas são tão distantes. E que eu acho mesmo, como falamos no começo do podcast, que é importante falar das coisas de forma mais simples. Somos todos humanos, cada um com suas necessidades e cada um com suas carências, digamos assim. E, de facto, as coisas precisam, acho eu, serem revistas para que, como esse, só precisava de um abraço. Para, dentro do processo cerebral dele, ele se sentir confortável e conseguir prosseguir o tratamento. Mas já está, revistas às vezes no nosso próprio estilo de vida, porque quando nós caminhamos na rua a olhar para um ecrã e deixamos de olhar para os outros, e quando nós chegamos a um sítio e cumprimentamos as pessoas de olhos no chão e de uma forma muito automática, muito rápida, essa falta de contacto sente-se quando nós passamos o dia a teclar e, portanto, não pintamos, não cheiramos, todo o nosso corpo, não falamos. Sim, todo o nosso corpo vai aqui, no fundo, os sentidos vão se desligando e tudo isso vai tendo um custo muito, muito elevado. Portanto, às vezes esta ideia da humanização começa muito para o nosso estilo de vida, por isso é que nós cada vez mais falamos que estamos numa era, como nunca, muito conectados e cada vez mais sozinhos. Porque realmente estamos rodeados de pessoas sem nos conhecer, sem nos dar a conhecer, sem esta ligação, e isso faz-nos adoecer depois de dentro para fora. Eu acho que até nos países mais frios, onde as pessoas estão mais isoladas, é onde tem as taxas de suicídio mais elevadas, né? Porque as pessoas estão, de facto, mais... Nós em Portugal no Alentejo, a taxa de suicídio mais elevada no Alentejo, sim. Pois, as pessoas estão estão mais isolado, menos meios, menos forma, mais longe umas coisas das outras. O que é que nós estamos a fazer atualmente que está a fazer com que os diagnósticos explodam? É porque simplesmente temos mais informação e falamos mais abertamente sobre isso? Ou porque realmente temos mais incidências, há mais casos, há mais coisas a reportar? E já agora, uma outra questão. Alguém normal? O que é isto de ser normal? Alguém que não tenha nenhuma patologia, nem que seja num nível eu tenho, bem reduzido? Digam-me, contem-me tudo. Eu preciso tirar aqui umas coisas da cabeça. É super difícil responder o que é normal, não é? Acho que não consigo responder a isso. Mas por acaso ontem tive uma experiência engraçada com um judoca olímpico português que depois de ser judoca no Rio de Janeiro depois tem uma crise psicótica. E ambos estávamos a chegar à conclusão juntos a falar que o que não era normal era trabalhar nas 9 às 5, né, num banco, por exemplo, e depois qual é o objetivo dele de vida, que é ir para casa, né, e vai ver telenovelas, vai ver o jornal, e depois dorme, e depois no dia seguinte às 9 às 5, e toda essa pouca experiência de mundo que não adquire, que para ele não era nada normal, né? E de facto não é, né? Quer dizer, é a normalidade que a pessoa pretende, que a pessoa procura, ou a segurança que ela quer. Mas outras pessoas não estão nada satisfeitas com isso, né? Querem fazer coisas completamente diferentes todos os dias, né? E isso é completamente diferente. E os inovadores são sempre os loucos, né? Ou, mais ou menos, né? Mas quase sempre. Assim. E essa liberdade e inconstância, mudança nossa, permite fazer coisas completamente diferentes, né? E por vezes olhar nas profissões normais possa ser considerado fora do normal, não é? Sim, mas isso é uma outra questão, que é porque é que a ideia de criatividade está sempre tão associada à loucura? Esta coisa, não há? Esta coisa de... Eu posso falar agora que a minha formação é Belas Artes. Não me parece que seja assim tão ligada. Quer dizer, existe artistas que eram loucos, mas não muitos. Não, por acaso eu nem sequer falava de uma forma diagnosticada. Há mesmo no linguajar popular, os artistas, os malucos, há sempre... Mas pensam de maneira diferente, não é? Sim, há sempre esta estranha associação, ainda que seja tenue, entre uma coisa e a outra. Mas é engraçado falar disso, porque uma coisa que eu aprendi na Faculdade de Belas Artes, e nem sequer foi provavelmente desenhar, foi mesmo pensar de maneira diferente, e apresentaram-me um copo com água, não é? E geralmente quando eu apresento isto em conferências, todas as pessoas dizem um copo com água. Pronto. E eu olho para isto como se possa ser de deserto, cheia, o que é que seja, não é? E a forma que nós olhamos para os objetos, ou tentamos olhar, ou assim o aprendemos a olhar para os objetos e olhar para eles de uma maneira diferente e dar outra conotação e dar outra orientação,
é por vezes fora normal de uma relação normal, né? O objeto comum, que é para beber água, né? Para mim pode desenhar numa tela e dizer que é uma enchente, ou uma cheia, ou um dilúvio, ou fome, ou sede, né? Racionamento. Eu morei em África, racionamento. E isso, essa maneira de olhar, que se aprende ou não, pode estar inerente, pode ajudar na parte da criatividade, na pergunta que você fez. Pode não ajudar? Isto às vezes um bocadinho fora da caixa, sim, eventualmente. Não. Eu também não concordo que existe essa linearidade tão grande de criatividade e loucura, mas percebo que existe um pouco às vezes esta concepção, lá está, do ser fora da caixa, do fugir à norma, do fugir das 9 às 5 no trabalho e isso, acho que cada vez mais se nós encararmos normalidade como sermos únicos e especiais e portanto encontrarmos o que é que nos faz sentido, sempre dentro desta complementaridade, porque a verdade é que nós todos vamos precisar de uma certa dose de rotina e nós todos também vamos precisar de uma certa dose de novidade e de inovação diária, em doses muito particulares para cada um de nós, em fases diferentes. Portanto, exatamente, portanto, vai sendo aqui uma mistura. Acho que a incidência, se calhar, está realmente a aumentar de doença mental. E, por outro lado, também há mais visibilidade. Agora, acho que está a aumentar porque nós todos estamos, muitos de nós, estamos mais informados, mas, sobretudo, estamos a viver um dia-a-dia mais enlouquecedor. Se não tivermos cuidado, há muito mais variáveis que nos podem realmente armadilhar a nossa saúde. Esta ideia de estarmos muito tempo fechados em sítios, muitas horas, esta cultura muito portuguesa também, e não só, mas do fazer para ter, e entretanto o ser perde-se completamente de vista, e até uma cultura, e aí sim, muito portuguesa, de que fazer menos do que 12 horas não é vestir a camisola. E portanto, conheço várias pessoas que entram no escritório às 9 da manhã e que saem às 9 da noite, não porque têm trabalho, mas porque... Os colegas, se ele sair mais cedo, os colegas vão ser dizer mal que ele... vistos, vão ser mal vistos. E de repente nós fizemos 12 horas no mesmo espaço, com 1 hora para ir almoçar numa cantina, em frente a um computador. Claro que isto tem uma fatura, claro, não é? Portanto... Mas procuramos muito com o outro, não é? Sim, e não esta muito pouco ideia connosco. da norma, sim. Há aqui um conjunto, lá está, de ideias muito emaranhadas do que é o quê. Esta ideia do autocuidado, por exemplo, por isso é que às vezes eu prefiro falar em higiene mental, higiene psicológica, e perceber, ok, eu tomo banho todos os dias, eu lavo os dentes todos os dias, mudo roupa todos os dias, então onde é que está 2, 3, 4, 5 minutos de alguma prática para eu de alguma forma organizar o que é que eu penso e entrar em contacto comigo, porque ainda há muito esta ideia do autocuidado, pois aquilo que se houver tempo... Cuidado, limpar a pele. Eu disse, gente, não é mais do que isso. Só se houver tempo, porque há uma vida toda para viver antes, e nós fazemos curioso, e quem é que está nas bases de tudo? Somos nós, portanto se nós não tivermos mãe, é difícil, quer ser mãe, quer ser pai, quer ser diretor de alguma coisa, quer ser colaborador, quer ser cidadão, é muito difícil, e eu acho que nós à nossa volta, quando vemos comportamentos cada vez mais extremados, podemos pôr esta hipótese de que realmente são comportamentos que advêm de mais desligamento, de mais falta de autoconhecimento, de mais reatividade, e que isso tudo depois vai sendo aqui um contágio, é outro tipo de epidemia. Não, dizer uma coisa só para até voltar a falar um bocado do que é normal, normalidade. Eu tenho uma frase que eu falo muito em casa, até meu enteado, até já quando eu digo, olho para ele, ele já tem uma frase feita que é: eu odeio normal. Eu odeio normal, porque eu acho que se nós nos permitirmos fugir um bocado à regra, conseguimos viver uma vida muito mais plena, sem estar muito ligada às coisas determinadas e concebidas e pré-concebidas. Acho que pode ser um bocadinho aquela coisa de também se considerar que ter uma certa dose de loucura é necessário para sermos normais. E nós continuamos a discutir aqui a ideia de normatividade. Isto é uma coisa muito densa, muito complexa, e que também nem nos compete a nós claro. estar a fazer juízos, pelo menos muito sérios, sobre o assunto. Temos a nossa opinião pessoal, mas é muito também em relação à saúde mental. Eu tenho várias questões, uma delas imensas, a sério, é todo o mundo, porque mesmo só esta ideia de a maneira como se empregam os termos, a doença mental versus a saúde mental, já parei com os barulhos, Rica, desculpa. Mesmo isto mostra um bocado como nós também encaramos a coisa. Não falamos... Ultimamente começa-se a falar mais em saúde mental, mas antes era só doença mental, doente mental, uma coisa muito pesada. Não havia prevenção nenhuma.
Sim, pois não havia. Pois, exato, não havia prevenção, de facto. E também não há muita. Era isso que eu ia perguntar hoje em dia, o que é que fazemos? Há mais uma consciência de nós próprios, o que é que nós queremos para ter uma boa saúde mental. Não é? E as empresas também já começam a preocupar-se mais e a fazer projetos que preocupam-se mais. Mas ainda não é brilhante, ainda estamos longe. Sim, Pelo menos eu sinto isso. Sim, eu acho que é um caminho que tem vindo a ser feito, mas que ainda falta. E há tal ideia de espectro, ou seja, cada vez nós percebemos mais que, quando nós falamos, por exemplo, de depressão, por exemplo, existem vários níveis de depressão. Portanto, às vezes podemos olhar para alguém e dizer, não, eu não estou deprimida porque aquela pessoa está de baixa em casa e não consegue parar para funcionar nem trabalhar. E eu posso estar deprimida, mas estou numa outra linha de espectro daquela depressão. Portanto, quanto mais, lá está, nós começarmos a perceber que existe esta continuidade e que existem vários níveis e que esta ideia, o doente mental que está ali internado, pois, o louco, eu não sou louca, portanto, eu não corro esses riscos. E é pensarmos o que é que me serve esta ideia tão rigidificada. Vai-me servir para proteger ou vai-me servir para me colocar mais em risco? E há cada vez mais pessoas que é um bocadinho como o sapo, que vamos aquecendo um grau de cada vez e quase vive sem dar conta. E cada vez mais pessoas adoecem sem perceberem que estão realmente doentes e por exemplo, com síndromes de burnout, de exaustão física e mental, em que param de funcionar, mas continuam a resistir ao nome e continuam a fazer vários exames a tentar perceber, não, mas é que se calhar isto é qualquer coisa dos intestinos, como se estivéssemos a falar de coisas, lá está, desligadas. Pois é que ainda ninguém quer admitir que é feio, né? É vergonhoso. Eu acho que é vergonha dizer que está. Já foi mais, mas ainda é. Continua a ser. Não há uma vergonha, assim. Mas do outro, não é? Sim, vergonha do outro. Perante o outro. Sim, tipo assim, eu tenho vergonha, não posso. Mas que eu falhei. Exatamente. E era exatamente, é uma culpa de estar deprimida. Eu tô tipo, por quê, né? Sim, mas é curioso que as pessoas podem ter ou afirmar essa sensação de culpabilização, ou de sentirem culpabilizadas, eu estou deprimido, ou eu estou ansioso, ou seja lá o que for, mas no entanto, raramente soube dizer, sinto-me tão culpada porque me dói o estômago, ou sinto-me tão culpada porque me dói o ouvido. Quer dizer, não será isto tudo um bocado a mesma Tem a ver um coisa? bocado de educação, não é? Os nossos pais nunca ficaram deprimidos, ou estavam deprimidos, mas nunca puderam dizer que estavam deprimidos, não é? Ou tinham doenças. Portanto, e todo o ensinamento, ou cultura, ou parte religiosa e parte católica, penso que a parte católica nem toca em saúde mental, nem doença mental. Possivelmente. Como lembro, não é? Quer dizer, há uma pessoa que anda sobre a água e as pessoas veem coisas e tudo mais, portanto não sabemos o que é que se passou para ali. Portanto, é essa educação que nos passaram, não é? E essa educação nos passa, que agora começa, felizmente, a nossa geração começa a limpar, né? E os nossos pais também diziam que tens de comprar uma casa e um carro, né? E casar e ter filhos e ter um emprego, nos quadros, trabalhar nos quadros, né? Entrar nos quadros, sim. Agora limpa as lágrimas, não chores, respira fundo, não controla. Não corras que é maluquinho, exatamente, essas coisas todas. Não corras que é maluquinhos. Lá está o léxico a funcionar nestas Sim, coisas. mas hoje em dia, quer dizer, nós vemos, por exemplo, uma mulher grávida ou que foi mãe a chorar, não fiques triste, faz mal ao bebê. Lá está, como se fosse uma escolha dela estar triste e, portanto, ela estar triste, ela está a falhar. E portanto há sempre há sempre este peso, não é? Parece que estas emoções que nós muitas vezes, eu continuo a ouvir muito emoções negativas e emoções positivas e sobretudo são todas as emoções legítimas e se calhar umas são mais confortáveis naturalmente, outras mais desagradáveis de se experienciar, mas quanto mais também compararmos isso do positivo e do negativo, são emoções, ponto. Também contribui para esta liberdade de podermos sentir, porque continua a existir esta caixinha de eu quero muitas emoções agradáveis ao longo do dia, porque se eu estiver com mais desconforto, eu estou a fazer qualquer coisa de errado. E esta culpa judaico-cristã, quer dizer, é muito tóxica, não nos serve por nada, serve-nos a responsabilidade de, ok, se eu realmente estou a sentir que não estou bem e não gosto de não estar bem, o que é que eu posso retirar daqui e fazer diferente e aprender com isto, sem no fundo me sentir um culpado. E o que é que as pessoas efetivamente podem fazer? Quer dizer, assim, há medicação, há terapias várias, sendo que não é só terapia de psicólogo e tudo mais. É este o caminho? Para a prevenção? Ou para o combate à saúde, para o combate à doença? Para tudo, para que de facto a saúde mental seja mais saudável. Para mim começava nas escolas. Escolas direto, toda a gente a aprender sobre o assunto. Toda a gente a explicar aos meninos dos 8 aos 16 anos o que é uma doença mental. Não é? Muitos deles não sabem, os professores também não sabem, os psicólogos da escola são poucos, ou quase nenhum. E quando há um menino que é hiperativo ou que pensa de maneira diferente, vem o bullying, vai para a escola especial.
Ou as pessoas pedem ajuda, nas escolas mais evoluídas, ou as pessoas pedem ajuda, ou aos pais e pronto. Mas nenhum menino consegue, penso eu, ir a um site e ver o que é uma doença mental e perceber o que é uma doença mental, sem ter aqueles chavões todos escritos em texto, não é? Nós por acaso estamos a fazer agora uma coisa com a Mercedes Inovação, estamos a criar uma espécie de um filme de animação onde vai explicar o que é uma doença mental. O texto é feito com uma pedopsiquiatra e com um psiquiatra. Existe uma história e essa história os meninos podem, a internet, os meninos podem ver essa história toda, e os pais também podem ver essa história, as pessoas podem ver essa história. E ser apoiado, por exemplo, nas aulas com uma psicóloga a explicar o texto, eu acho que isso é fundamental para os miúdos começarem a perceber que a diferença é normal. Que é tal educação para as emoções, não é? Tal ideia da inteligência emocional. Quanto mais... mais... Já está muito bom. Eu, pelo menos nas escolas dos meus filhos, vejo que já há uma preocupação que não haja os apoios uns aos outros, sim, apesar dos os recreios são dramáticos. A selva. E a própria, às vezes, contexto dos professores, a própria formação dos professores, não é? Ainda há aqui muito espaço para melhorar. Às vezes este ranking e esta pressão para o ranking esmaga depois a pessoa do aluno e esmaga a pessoa do professor. E depois em algum momento não há tempo, lá está, para sentir, não há tempo para tudo isso, então há esse caminho. Eu concordo que as escolas é um ponto fundamental. Acho que para nós todos, se calhar a ação número um era nos tratarmos como pessoas humanas, com necessidades emocionais e fisiológicas, com vulnerabilidades e com forças. Portanto, acho que essa seria assim a primeira grande medida, que se nós todos de manhã acordássemos com esta ideia de que eu não sou um super-homem, não sou uma super-mulher, eu não sou um robô, portanto eu sou uma pessoa, e ao longo do dia convém que eu me pergunte o que é que o meu corpo está a precisar, o que é que emocionalmente e psicologicamente eu preciso, e se eu for atendendo a isso e for conseguindo dar nome àquilo que vai surgindo, já é assim um grande antídoto para a doença e prevenção para a saúde. Já é assim uma coisa muito, muito, muito grande, isso sem dúvida. Depois esta humanização das escolas também é no fundo uma humanização que se quer passar para as organizações e para as empresas no global. Portanto, cada vez mais as empresas perceberem que para terem colaboradores produtivos, antes de eles serem colaboradores, são pessoas, e essas pessoas têm necessidades. Portanto, quanto mais olharmos desse ponto de vista, melhor. Acho que mesmo em termos de base da organização, muitas empresas têm-se rendido às evidências por via de interesses financeiros, mas a verdade é que vão por aí. Às vezes faltam essas contas em termos governamentais. A Ordem dos Psicólogos Portugueses já tem feito imensos relatórios onde mostra A por B realmente como é que o Estado pode poupar dinheiro. Nem vamos falar de saúde, vamos falar de poupar dinheiro com algumas medidas preventivas e com mudanças estratégicas da intervenção em saúde global e em saúde mental. Agora, onde é que esses relatórios depois param? E os anticorpos que encontram? Eu no Manicômio recebo muitas empresas a querer fazer workshops connosco. E isso é muito gratificante. Connosco, com os nossos artistas, não é? E isso já é uma preocupação deles, conhecer coisas diferentes e se preocuparem. Que tipos de workshops? Olha, como fazer o seu próprio monstro. Em cerâmica. Aliás, vamos o fazer agora até para a Central Cervejas. Não tem... Quer dizer, e acho que essa preocupação é engraçada e mostra uma solidariedade mental das empresas boas, não é? As empresas maiores, nós temos recebido muito essa preocupação, o que é muito engraçado. Portanto, eu não sei até que ponto eles vão ver o espetáculo, não é? Vão à procura do doente, vamos ver o doente, não é? Mas e nós usamos essa arma para conquistá-los e perceber que o doente é como vocês, que tem um valor acrescido que se calhar vocês não têm, agora percebam bem o que estão a fazer, não é? E quando eles percebem, é incrível a responsabilidade que eles têm perante os workshops ou as masterclasses, ficam muito tensos e querer ser os... É sério, não é? De repente é muito a sério e os nossos artistas doentes são muito melhores do que eles a desenhar, não é? E agora é aquele pensamento muito básico, não é? Mas eu não consigo fazer melhor que isto com o maluco, não é? E não conseguem, como é óbvio, não é? E muitas vezes o nosso artista é que mete as mãos na massa com eles para o ajudar a trabalhar. Portanto, e aqui troca-se um bocadinho os papéis, não é? E esses papéis que nós fazemos essa troca constantemente em tudo. Nomeadamente também trabalhar com marcas como criativos. Pronto, mas geralmente as marcas agora estão numa fase nova e espero que resulte. Nós já estamos a trabalhar com algumas marcas e criar produtos muito sérios, porque interessa-nos mais, não nos interessa nada a caridade e isso acontece muito na área social, não é? Aquela coisa de vamos dar 200 euros a uma associação só porque sentimos-nos bem no dia seguinte ou porque vamos jantar no fim com os amigos e disseram
que eu fui, dei 100 euros, pronto. Ou estamos a pintar a casa ao pobrezinho, né? A casa fica toda linda, de azul, mas o pobrezinho passa fome o ano inteiro. Pronto. E isso, e que o team building já está completamente a mudar, felizmente, nas empresas, não? Isso é ótimo. E quando eles vêm com essa proposta de dar uma doação, isso não nos interessa, sim, mas as empresas interessam sim de trabalhar com vocês e mostrar o nosso valor. E é aí que nós começamos a trabalhar para as marcas e transformando o produto das marcas. Nós vamos lançar agora no dia 12 com a Arcádia um chocolate, né? E a primeira opção, que era a opção mais rápida e fácil, que era desenhar uma tablet, né? Nós olhámos para aquilo, todos em conjunto, e modificámos completamente toda a filosofia da Arcádia em termos de um chocolate apenas, né? Mas como a Arcádia tem uma cabeça muito saudável e é uma marca com uma geração grande, alinharam e o produto completamente diferente. O que é que eu mostro aqui? Mostro equidade de valores, né? Nós somos tão valiosos como a marca e a marca é tão valor como nós. Portanto, não há aqui um favor, vamos ajudar estes senhores a fazer um chocolate. Isto é um trabalho profissional. Nós estamos empenhados. Enquanto eu falei há bocado, porque é profissional. Exatamente, sim. Porque o valor que eles têm é profissional. Quer dizer, não dá por ter uma doença, não quer dizer que não tenham um valor. Né? E as pessoas, por vezes, esquecem-se muito disso. Ou esquecem-se mesmo. Esquecem ou nem sabem, né? Desconhecimento. Mas a culpa também não é só das pessoas que não se conhecem, a culpa é quem trabalha nestas áreas. E aqui eu culpabilizo muito também os técnicos de saúde, nós próprios e empresas na área social. Mais uma vez, reforçam sempre muito o lado da doença e não o lado do valor da pessoa. Há muito pouco tempo estava num projeto de inovação social, nós estávamos a concorrer e até ganhámos o prémio. E estava uma associação que faz um trabalho incrível com jovens mais, né? Não posso dizer o nome, senão eles batem. E apresentavam os produtos. E os produtos eram um doce de morango. Eu não acredito que aquelas mulheres, que são mulheres, né, que têm um valor incrível, só façam doce de morango. E estava, mas porquê é que só faz doce de morango? Porque é mais fácil. Mas o valor da pessoa, né? Onde está o valor da pessoa? Porque é que ela não pode fazer o que quiser? Porquê? Porque o doce de morango é mais fácil, é mais prático. Pronto. E são as instituições que viam muito subsídio-dependentes, né? Que é uma coisa que nós também, aqui arrepia-nos um bocadinho a nossa forma de trabalhar. E ninguém compra um doce de morango o ano inteiro, quer dizer, não é? Sim. E a sobrevivência daquela associação é por vias de subsídio ou donativos, né? Mas os valores que eles podem tirar daquelas mulheres, que devem ser incríveis, eles não o tiram para uma sobrevivência deles próprios, né? Isso acontece muito com as instituições, ou quase todas, né? E isso é uma coisa que nós temos que limar muito a sério. E é uma guerra que nós andamos aqui com as empresas da área social, que eles, para já, o Estado português não criar empresa da área social. Todas as instituições em Portugal têm, ou todos os trabalho tem que ser uma IPSA, uma ONG, uma associação sem fins educativos, que é treta. Há empresas que são empresas sociais e o Estado devia assumir isso perfeitamente. E o facto dos artistas ou doentes que têm rendimentos mínimos ou reformas por lividez não poderem receber mais dinheiro que estupidez, porque é a dignidade financeira. Claro que têm que receber mais dinheiro. E claro que o Estado também tem que proporcionar com dinheiro para eles. E é isso tudo que tem que se combater, para mim, em Portugal, para que as pessoas tenham uma boa saúde mental e dignidade humana e dignidade financeira. Está tudo englobado na realidade. Está tudo englobado, é trabalhar essas áreas agora. Porque nós com a arte já fazemos exposições de todo lado, para nós é fácil, temos muitas vendas, temos uma capacidade de, mais uma vez, dignidade financeira para os artistas que é muito boa, mas falta um conteúdo estatal até, e também humano das pessoas perceberem que o conteúdo é mesmo muito bom e que o Estado deveria olhar para estas coisas de uma forma diferente e não só apenas como um donativo fácil, não é? Como o donativo dos concursos públicos 100 mil euros e agora nunca mais te vejo, ou nunca mais participo contigo. Não faz sentido nenhum. As parcerias têm que ser mesmo fortes e colaborativas, e isso não acontece. Sim, tem que ser também um apoio continuado, não é? Isto tem que ser uma coisa constante. A inovação social é constante, é todos os dias, não é? E é aquilo que eu dizia no início, há muitas empresas a fazer os team buildings antigamente, que ia pintar a casa ao pobrezinho, não é? E depois à noite. Pensar que elas eventualmente fariam estes team buildings indo aos vossos workshops e coisas desse género. Eles fazem agora, né? Não é team building, nós não, se é team building não entra. Exato. Mas nem sequer é sensibilização, é perceberem. É quase um abrir o open. Vão abrir os olhos para vocês perceberem o que é que isto é. Né? E depois toda a vivência que estas pessoas têm que passam quando estão a fazer quando estão a fazer um masterclass, quando estão a fazer um workshop. E é fundamental, isso é fundamental. Sim, lá está, uma vez mais esta coisa do lado humano, não é? Das coisas muito específicas de cada pessoa. Isto não é chapa 5, não é tudo. Não existem fórmulas feitas para isso. E
Vou voltar aqui um bocado à Fazer um saúde. rewind. Eu vou voltar um bocado à saúde mental para falar com a Filipa. Filipa, o que é que mais pedem a Filipa em termos, tipo, quando falam de saúde mental? Vão pedir o quê? Consultoria, workshop, vão para as escolas, é para a empresa? O que é que agora a Filipa sente? Qual é a tendência? Qual é a tendência? Sim, é muito variável. Mas em termos individuais, as pessoas cada vez mais batem à porta neste sentido de eu não me sinto feliz. Há aqui qualquer coisa, ou seja, eu já cumpri com um conjunto, uma checklist, e o estranho é que eu não estou feliz. Portanto, eu tenho um bom emprego, tenho um projeto familiar interessante, tenho uma doença grave e não estou feliz. Portanto, há cada vez mais esta insatisfação que depois, sem dúvida, que deriva para muitas vezes para doença física e psicológica, e isto tem sido um pedido recorrente. Depois, por parte das próprias organizações e das empresas, há também muito esse olhar de nós já aumentámos o salário, nós já melhorámos as condições do espaço, nós estamos a fazer tudo, o que é que nos está aqui a falhar, e portanto aqui em termos até de consultoria, o que é que nos está aqui a falhar? Porque lá está, as pessoas não estão bem, e muitas pessoas não estão bem. Pronto, portanto, já pintámos isto com umas cores alegres e tal. Tudo amarelo, toda a gente está E é interessante que nós depois vemos que realmente há uma empresa que está disponível, interessada, a gastar dinheiro, mas que se calhar sem a estratégia, sem lá está o olhar integrado, o suficientemente integrado para perceber o que é que funciona, portanto, e deixar aquelas fórmulas que já são um bocadinho fórmulas batidas e as mais óbvias e que se calhar já não funcionam. Depois muitas vezes lá está também este pedido em termos de escolas por workshops, por formação também a professores, e há cada vez mais este segmento das próprias marcas, lá está, que quando querem alavancar uma campanha, quando querem desenvolver um produto, muitas vezes pensam, bem, já que nós o estamos a fazer, como é que nós o podemos fazer de uma forma com um contributo maior? E, portanto, como é que podemos olhar para isto com outros ângulos? O que é que poderíamos fazer em simultâneo que pudesse ter aqui um propósito com mais impacto? E, portanto, eu sinto que há esta mobilização para a saúde de várias vias e esta procura real. E por isso é que quando vamos dando um bocadinho estes murros em cima da mesa e vamos, às vezes, lendo um artigo ou escutando um podcast ou vendo uma exposição, seja o que for, que nos sirva para abanar e pensar, calma, como é que eu estou? Eu se calhar não estou bem, se calhar tenho que tirar a minha cabeça da areia e assumir que não estou bem, que não estou suficientemente feliz, porque isso é outra herança que nós temos, que é quase este pedido de desculpa por estarmos felizes. E eu sinto muito isso, que não é politicamente correto nos sentarmos num café com alguém e dizermos, a vida corre-me bem, eu tenho feito a minha parte e, portanto, as coisas correm bem. Portanto, não cai... Está bem. Mais ou menos. Vai-se andando. Pronto, e aquilo que é esperado e aquilo que cria depois mobilização é quando eu digo, pronto, eu tenho este problema, ou as coisas não correm tão bem e de repente já estamos, lá está, no preto e branco de, aquele tipo um bocado gabarola está a dizer que a vida lhe corre bem, mas porque é que ele está a dizer que a vida lhe corre bem? E, portanto, ao final do dia, quando nós começamos a seguir fórmulas que funcionam e percebemos, bem, ninguém está plenamente bem e a ideia também não é estar plenamente mal, é estarmos aqui nos nossos equilíbrios desequilibrados. Eu gosto sempre muito da ideia daquele equilibrista de circo que está em cima do fio e está permanentemente em equilíbrio todas as horas do dia e pronto, a qualquer momento podemos tombar, vai acontecer. A ideia é irmos aprendendo a tombar bem e depois nos pormos de pé, mas às vezes perdermos um bocadinho estas vergonhas de assumir que eu estou bem, assumir que não é uma questão de sorte aleatória ou de karma ou de genética, sou eu que estou a fazer por me pôr bem. Isso é importante, assumirmos isso, criarmos espaço para isso. Culturalmente é bem diferente do Brasil, de Angola, enfim. Tu mais ou menos vai se andando e é curioso a palavra da Cláudia, que quando eu cheguei aqui, isso para mim fazia bastante confusão, porque ela é feliz demais, sabe? Mas assim, eu preciso falar minhas mazelas para todo mundo que eu encontro na rua. Vou dizer assim, tá tudo bem, olha, eu vou lhe dizer que chegou uma conta de telefone, tipo não preciso. Aconteceu isto e aquilo e outro. Acho que não é preciso. O importante, pelo menos eu também fui aprendendo, é que faz parte da vida estar triste, faz parte passar por períodos complicados, faz parte. Óbvio que você tem que saber se os períodos complicados começam a se tornar demasiadamente frequentes, aí que você
peraí. Ou demasiado complicado. É, o complicado, tipo assim, peraí, alguma coisa está a acontecer, mas é normal. E as pessoas não estão acostumadas a isso. É o engole o choro, vai passar, toma um Xanax. Vai para a praia. Vai apanhar sol, vai de férias, né? Tipo assim, não. Vai beber uns copos Toma com os amigos, vitaminas. que isso passa. Mas a falar de beber uns copos com os amigos, tem uma coisa que aconteceu aconteceu numa gravação de um podcast nosso. Estávamos super cansadas, assim. Foi um dia de trabalho mesmo muito complicado. Cada uma de nós tem os nossos, além do podcast, tem uma vida normal, né? E É uma vida normal? hã? Uma vida não, eu odeio normal, né? Não. Uma vida de rotina diferente, outra. E apesar de eu estar super cansada, tipo, de rastos, eu disse, hoje eu vou sair pra ouvir música, pra trocar de roupa, pra ver os amigos. E isso faz parte da minha higiene mental. Né? E as pessoas, não, eu tô cansada, não vou ficar em casa. Não vou ficar em casa. Porque ficar em casa, você não vai... Tipo, se o cérebro descansa, o corpo... Tipo, vamos lá, ela vai. Nós temos que aprender a fazer escolhas diferentes daquilo que nos apetece, não é? E nós temos essa capacidade de querermos alguma coisa e não cedermos por aí. Portanto, nos contrariarmos de uma forma produtiva e pensarmos, sim, é o meu corpo ou algo me está a puxar por aqui, mas eu já o conheço e sei que agora vai ser mais produtivo. Sim, agora vou, tipo, descansa, tipo, vai lá ver os amigos, nem que não fique muito tempo, mas o cérebro... É um descanso ativo, lá está, que Não é sem isso? dormir. Descanso ativo, gostei disso. Eu acho que perceber esse barómetro, na realidade, acho que é o grande desafio, pelo menos agora se estamos numa de partilhar experiências pessoais. Mas há esta coisa de, tanto pode ser autocuidado, tanto pode ser decidir que, não, eu hoje não vou ficar em casa, vou-me forçar a fazer qualquer outra coisa para ver se mudo o registro. Ou então pode justamente ser o contrário, que ficar em casa. eu adoro-vos, mas eu não consigo arrastar-me daqui para lado nenhum. Deixem-me ficar sossegadinho em casa e que ninguém fique chateado com isto. A questão aqui é de facto perceber os nossos próprios mecanismos. E isto é de uma trabalheira, não, quer dizer, para além de uma trabalheira, nem digo trabalhar, mas é difícil porque nós estamos vivos, somos organismos vivos e nós vamos modificando ao longo do tempo. E portanto, uma coisa que para mim faz sentido hoje, amanhã pode já não fazer e isso tem que estar ok. E temos que estar constantemente a fazer esta atualização de quem nós somos e do que é que nos faz bem. Portanto, eu pessoalmente acho que a grande dificuldade é justamente perceber onde é que eu estou a todo momento. Mas quanto mais fazemos, melhor vamos nos tornando nisso e, portanto, nós adaptamos a tantas coisas, não é? Todas as horas do dia, a luminosidade, há tanta coisa sempre a mudar e sempre a melhorar, que acho que esse é um desafio, é o nosso maior investimento, não é? Ou seja, esta ideia até da unidade de tempo, quer dizer, cada vez mais, menos do que o dinheiro, nos focamos na ideia do tempo, de pensarmos, ok, se calhar a nossa maior riqueza é realmente quantos minutos nós temos para viver bem e como é que eu tenho usado e investido estes meus minutos de vida. E por isso eu diria que é um investimento que compensa bastante. Mas isso depois não vai degenerar em neurose, uma coisa assim do género, uma coisa a pensar, não, já só tenho mais este tempo de Com vida. conta peso e medida, não é? Acho que a ideia é não estarmos na dinâmica da angústia existencial do carpe diem e exagerado de, oh meu Deus, este pode ser o último minuto e dia da minha vida. Ao mesmo tempo, termos a responsabilidade, sim, pode ser. Aliás, normalmente há este barómetro, e por falarmos em barómetro, quando muitas pessoas começam com muitas angústias de morte e a pensar muito em morte e que se cá podem morrer, que podem adoecer e etc., muitas vezes a pergunta que eu primeiro lhes faço é como é que está a ser a vossa qualidade de vida, porque normalmente nós começamos a pensar muito em morte quando nós não estamos a viver bem, porque ninguém, obviamente, quer, lá está, desaproveitar dias de vida, mas à partida, quando nos perguntamos a nós mesmos, bem, ok, então e se hoje fosse o último dia? Fazemos esta pergunta de murro no estômago e se a resposta for, bem, pela minha escolha não seria, mas se for, ok, eu estou tranquilo, eu estou tranquila. E se essa for uma resposta, é um bom barómetro. Claro que há sempre mais coisas para fazer e para viver, mas se a resposta for, sim, eu estou tranquila. Quando a resposta é, não, como assim um dia? Não, eu tenho muito ainda para viver e eu mudava este último dia e despedia-me e separava-me e... Espera aí, tem Ok. Vamos falar. Está aqui o meu contacto. Pronto, essa é que é a questão, não é? Portanto, é sempre esta ideia de encontrarmos um equilíbrio desequilibrado no nosso dia-a-dia, acho que vai sendo sempre... Nesse caso, a terapia é para sempre?
Não, de todo. Eu não concordo com terapias para sempre. Não concordo, pessoalmente. Acho que o desenvolvimento pessoal é permanente e para sempre. Acho que esse desenvolvimento pessoal é muito mais abrangente do que psicoterapia. E, portanto, a psicoterapia acho que não é um espaço para se desabafar, nem é um espaço que se queira criar dependência. Portanto, é um espaço de trabalho. Estarmos a falar, lá está, de acompanhamento psicológico integrado num contexto de uma certa doença mental, às vezes pode ser um acompanhamento crónico, e existe. Mas ainda assim com um espaçamento diferente e, portanto, há pessoas que eu acompanho talvez há 8, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que eu acompanho há 8 anos, mas que hoje em dia se calhar estou com elas de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, e já tive todas as semanas, 1 vez, 2 vezes. Portanto, a ideia da psicoterapia é sempre promover a autonomia dentro daquilo que é possível. E para a maior parte das pessoas, claramente não é para uma vida. Portanto, a ideia é eu chego, eu defino objetivos, eu trabalho, eu empenho-me, eu responsabilizo-me, eu crio uma relação com o profissional, eu realmente faço a minha parte, o profissional faz a dele, e eu sigo o meu caminho depois com aqueles objetivos, depois há onde se criar outros, mas se calhar os outros eu se calhar já tenho ferramentas que me permitem autonomamente, por outras vias, continuar a fazer esse trabalho. E portanto, diria que aí sim temos que ter essa diferenciação, mas não fazer do psicólogo uma muleta, sim, ou uma bengala. Eu achava que estas coisas já só existiam nos filmes do Woody Allen, mas a verdade é que ainda no outro dia dei por mim a ouvir uma conversa no cabeleireiro, de uma rapariga que dizia, sim, porque eu estou a fazer psicanálise desde basicamente que nasci, há 40 anos. Pensava, meu Deus, 40 anos de psicanálise. Sim, porque aí entramos é saudável. Em escolas de terapia e o que é que as escolas defendem. Algumas escolas vão defender, nomeadamente a análise vai defender a psicanálise, que é um trabalho permanente e dependente para a vida. Não é neste momento, francamente, a escola que mais peso tem em termos de abordagens psicoterapêuticas, e cada vez mais se olha para a psicoterapia como, no fundo, um medicamento, ou seja, se nós utilizarmos em excesso, acaba depois também por ter aqui contraindicações. E isso também é importante para espicaçar os profissionais de saúde. Pois era isso que eu ia dizer, porque eu acho que há muitas pessoas que também não fazem esta procura mais ativa, porque compreendem que isto é um investimento muito grande, não só a nível de tempo, como a nível económico. É um investimento que infelizmente nem todas as pessoas podem suportar. Claro. Portanto, e muitos profissionais de saúde também não têm esse nível de exigência. E a verdade é que às vezes há uma má fama de psicólogos que não nasceu do nada. Portanto, nasceu também de más práticas, não é? E às vezes é quase como que, mas uma psicóloga está-me sempre a dizer que, parece que eu nunca estou suficientemente bem para passar para 15 em 15 dias. Normal, não é? Pois, lá está. E acho que, sobretudo, quanto mais hoje em dia, e eu sinto isso, as pessoas estão melhor informadas. As pessoas chegam até mim, chegam até à minha equipa melhor informadas e começam a fazer escolhas mais conscientes e dizer, olha, eu tive este processo, mas eu sinto que há aqui qualquer coisa de errado. Eu até posso não saber o que é, até posso não conseguir dar o nome técnico do que é que não foi bem feito, mas eu sinto que havia qualquer coisa que não estava a ser bem feito. Pronto, e isso é bom, essa exigência. Isso em relação ao processo terapêutico? Sim, isso em relação ao processo terapêutico. Já consegue fazer esse tipo de crítica? Cada vez mais. Às vezes mesmo até numa leitura de um site. Eu cheguei ao seu site, eu percebi que há aqui qualquer coisa diferente de outras. E acredito, lá está, que mesmo com organizações e associações e este trabalho sério que se faz, quer dizer, as próprias empresas também tenham essa sensibilidade. Ok, vou-vos bater à porta porque eu percebo que vocês não vão vender um doce de morango o ano todo, que vão vender qualquer coisa diferente. Eu acho que essa inteligência, essas escolhas mais informadas estão realmente a conseguir proliferar. Eu quero só falar com o Sandro, que ele está aí muito... Estou a ouvir. Só para mudarmos um bocado, sempre dar uma volta nisso. Qual é a higiene mental do Sandro? O que é que o Sandro faz para estar bem? E aí? Boxe. Boxe? Sim? Ok, boxe. Estou provado? Posso? É a resposta correta? Essa é a resposta correta. Pode ser. Boxe, mas eu gosto muito daquilo que faço. Portanto, a minha higiene mental também às vezes é trabalhar aquilo que faço constantemente. Portanto, muitas horas. Não é trabalho de escritório, reparem. Sim. Eu estou aqui, estou a ouvir e já estou a pensar que se calhar devia ter feito o meu acordo com os psicólogos errados. Nós fizemos acordos com várias empresas de psiquiatria e psicologia, se calhar eu tenho que fazer um acordo com essa senhora. Eu disse, Sandro, a nossa curadoria de convidados é muito afinada. Ele, ok.
Não, e também eu estar sempre a pensar em coisas diferentes porque nós pensamos coisas artísticas, não é? E diferentes para o manicômio e a forma como nós podemos fazer mais e melhor. Isso também pode ser a minha engenharia mental. Uma coisa que eu li já faz algum tempo, falando em arte, Jim Carrey também pinta agora, né? Ele tem um documentário dele no Vimeo, que ele estava num processo depressivo por conta do final do relacionamento e começou a pintar. E esse documentário, eu acho é Needed Colors, acho que é isso. É bem interessante que ele fala do processo dele, de descobrir que estava depressivo, ele achava que não, que estava, enfim... Ele é comediante, né? E encontrou aí uma depressão profunda e começou a pintar. E também o quarto homem a pisar na Lua, que faleceu há pouco tempo, ele não conseguia explicar para ninguém o que é que ele sentiu quando pisou na Lua e também começou a pintar. Então é um meio de comunicação, não é? É interessante isso. Não sei se vocês vão fazer essa pergunta, mas se a arte é terapêutica, vão fazer? Acho que com essa cara não. Com essa cara não. Força, Mas continua. Não, pode ou não pode ser, né? Depende muito do que a pessoa quiser tirar dali, né? Provavelmente o Jim Carrey quis fazer uma coisa mais comunicativa com ele próprio e terapêutica. Sim. Mas quando se quer ser profissional e se começa a ter toda aquela parte da frustração das galerias, do mercado, do outro e de o que é que eu vou fazer agora, acho que aqui dá muito pouco terapêutico no meio. Portanto, depende da pessoa que faz o seu trabalho artístico e do objetivo que quer. Tinha a ver com o facto de Filipe estar a dizer há pouco, concordar que terapia, o processo terapêutico, psicoterapêutico, não é uma coisa que à la longue, não é suposto a pessoa estar a fazer isto a vida inteira. Pode eventualmente ter momentos em que recorre e outros em que vai à sua vida. Mas se encararmos uma coisa que aparentemente tu adoras, que é a arte como terapia, se encararmos de facto a arte, exato, bem me quis parecer. Exato. Isso sim é uma coisa para sempre, é uma das formas, presumo que vocês terão também, para além do box, etc., e outras sugestões que poderão dar, mas de facto a arte tem este enorme potencial de nos pôr a falar connosco mesmos e às vezes nos dizer coisas que nós não sabíamos que precisavam de ser ditas. Não sei, isto de repente tomou assim proporções estranhas. Sim. Sim. Pode acontecer, de facto. Mas é como eu digo, é conforme o investimento que tu tenhas naquele objeto, não é? Ou na pintura, ou na arte que queres fazer. Quando as pessoas que integram um manicômio, os profissionais do manicômio... São profissionais, querem ser profissionais. Eles já têm formação profissional nas áreas? Não. Não, praticamente nenhum tem. Mas também não precisam ter. Sim, isto era só uma pergunta. Isso é uma coisa que se procura muito. É engraçado, isto no hospital isso acontecia muitas vezes, quando uma pessoa tinha um primeiro treinamento e estava lá e depois ia à terapia ocupacional, onde eu estava com o ateliê, apesar do ateliê nunca foi muito terapêutico, e depois nós abrimos um outro espaço dentro do hospital, a pessoa procurava o quadro mais normal, sempre. A pintura clássica das arvozinhas e etc. Não é? E o meu papel ali era um bocadinho de sedução, ok, então bora lá. E depois tirar essa muleta e começar a pensar pela própria cabeça e o seu próprio trabalho e a sua própria identidade. Portanto, os primeiros quadros deles, que era uma coisa técnica de Van Gogh, e de repente passam para uma coisa muito pessoal e muito honesta da parte deles. E sim, era o valor que eles começavam a ter. Portanto, ao início era terapêutico porque eles queriam parecer o mais normal possível, não é? E de repente perdem todo esse chão e começam a ser eles próprios. E isso aí é o valor que aí vem, né? E aí é que nós depois começamos a aplicar os nossos conhecimentos dentro da área e evoluir para as galerias e para os colecionadores e para as coleções e para as pessoas que compram e valorizá-los como artistas. Agora, sei lá, talvez 3% de todos os doentes passaram, talvez 5% dos doentes passaram por Júlio de Matos e foram muitos, são 20 anos, talvez 3 ou 4% é que tenha que era isso, né? E que tenha esse, não é talento, mas essa vontade de chegar lá, ou essa capacidade de trabalho. Também, depois também não há outro lado, que é a continuidade deles num ateliê, por exemplo, no Júlio de Matos, onde as pessoas têm que viver a vida, né? Têm que arranjar um emprego, têm que para comer, têm que ter um passo para lá ir, né? E o que é que acontece? A continuidade ali morre. Isso foi uma coisa que nós animámos no manicômio. Os nossos artistas recebem uma bolsa que os permite ter uma dignidade financeira mínima, fora de transportes e fora refeições e fora os materiais todos esses. Não é? Aí
permite uma continuidade artística constante. E isso para nós era muito importante que acontecesse. Temos aqui um problema, que é, somos a única instituição em Portugal que paga aos doentes para trabalhar. Porque mais ninguém faz. Portanto, mais um problema contabilístico. Exato. Eu lembro há Que é muitos uma anos chatice. Vocês não imaginam a chatice que é. há muitos anos atrás, quando vivia com os meus pais, eles viviam perto de uma instituição também, já não me recordo o nome, mas sei que as pessoas viviam lá, residiam lá, e eles, aos sábados, lembro-me sempre que era o dia de ir lá comprar pão e comprar ovos e coisas assim do género. Portanto, esta coisa de haver uma estrutura financeira já é um modelo que também já é aplicado noutros casos. Queres responder tu? Estamos a aprender muita coisa hoje. Quer ver. Não é assim tão normal. Não é assim normal. Para já, nos hospitais públicos, ou todas as instituições que eu conheço, já fiz uma pesquisa a nível de artística há coisa de 5 anos, e agora o ano passado, todo o valor que é produzido por aqueles artistas que os terapeutas, com os psicólogos, com os técnicos de saúde os acompanham, porque depois também é esse problema de recursos humanos, que é, não têm uma pessoa de belas artes a trabalhar com as pessoas, não é? Tem ou animação sociocultural, ou então alguém que tem jeito para o desenho e que está a trabalhar com os doentes, e é tudo muito oficinal, muito mecânico, muito papel machê, e muito vamos cortar papelinhos e colar, não é? Pronto. Mas quando há realmente trabalhos interessantes, eu gosto de comprar trabalhos deles, né? E pergunto qual é o preço, e os preços rondam 10 euros, né? 20 euros. Né? Portanto, a valorização como pessoa é zero, como artista é menos zero, né? Isso porque os próprios técnicos não valorizam o trabalho que estão a fazer com os próprios doentes. Já não encaram como um trabalho profissional, não é? Vão um bocadinho para esta ideia do contributo e da caridade. Vamos ocupá-los. Né? Sim. É um passatempo, né? Pronto. Logo aí, a parte financeira é zero. Né? Ninguém vive com 5 euros por dia quando há pessoas que compram. Ou 5 euros por mês, quando há pessoas que compram. Né? E depois aquilo que eu vejo, e pode ser um bocadinho difícil de entender, geralmente os doentes mais ou menos normais, né? Eles são usados para fazer recados, para fazer coisas mais funcionais, não tanto, mas sei lá, vai buscar o pequeno almoço ou vai não sei o quê, portanto, mais uma vez, não olham para a pessoa como a pessoa que é a sua identidade e a pessoa que é o lado humano, né? Têm cuidados com eles, como qualquer tem, mas as estruturas são grandes, né? Passa desde o psiquiatra ao psicólogo, ao enfermeiro, ao auxiliar, ao animação sociocultural, ao monitor, esta estrutura toda. E destas instituições todas que eu conheci, eu não quero minimamente ser mau para as pessoas, mas eu acho que não vi uma formação em nenhum hospital que tenha, que o Júlio Matos tinha, na altura, e que tem, e o valor que acrescenta àquelas pessoas. Portanto, são doentes que estão a fazer no ateliê, estão a fazer peças de cerâmica ou galos de Barcelos, não é? Que é uma coisa funcional e de moldes, portanto não há como errar, mas também não há como criar. E isto, eu vou-vos contar uma coisa incrível, que agora, numa pesquisa que eu fiz nos Açores, havia doentes que trabalhavam há 20 anos em barro, de fazer moldes do galo de Barcelos, e nunca ninguém tinha posto o barro cru à frente deles para fazer o que quisessem. Pois. Nunca. Pois. Nunca. Mas não põe... Porquê? Vacinar especial, né? Eu faço os galos de Barcelos, ou não sei o que, os aguinhas, não sei o que, para as pessoas. Né? E a questão, às vezes, dos próprios objetivos, lá está, também ajuda a explicar porque é que as equipas ficam tão num quadrado preto e branco, porque muitas vezes a própria gestão hospitalar, aquilo que pergunta, não é qual é que foi a qualidade do que é que foi criado e construído, aquilo que pergunta é, então o dia de internamentos diminuiu, então quantos utentes é que estão para nós podermos dizer que temos este ateliê cheio, então de alguma forma os surtos diminuíram. Portanto, depois não há esta ideia de os utentes estiveram lá das 9 às 5, portanto não há depois os objetivos de por mês vocês têm que promover a construção de algo fora da casa. Não, portanto eles estiveram lá das 9 às 5, pronto, não tiveram surtos, já saíram dos internamentos, estão a diminuir a medicação. Super mecânico, não é? Portanto, muitas vezes é por aí, mesmo noutras unidades não tão de doença mental tão aguda, os próprios objetivos e as equipas de saúde mental ficam esmagadas, e elas próprias doentes, conheço vários profissionais de saúde mental doentes no sistema de saúde por causa disto, não é? Porque são consultas, há dias rimo, quando alguém me dizia, sim, eu faço consultas de 10 minutos.
Por favor, não chamem isso uma consulta. Não chamem isso. E chamem isso um encontro, um olá, um adeus. Não consigo fazer uma entrevista clínica, nem contactar com a pessoa em 10 minutos, nem em meia hora. Isso é outra, eu faço sessões de meia hora. Não. Portanto, existe investigação. Portanto, nós não fazemos sessões de 50 e 60 minutos só porque me apetece despender tempo com... Ficar ali uma hora. Já se sabe o que é que funciona, o que é que não funciona. E, portanto, este olhar também mecânico, tornar estas áreas de saúde psicológica, de saúde no global, porque isto não tem só a ver com as áreas de psiquiatria e de psicologia, tornar a consulta médica aqui em algo cada vez mais mecânico e, portanto, pôr os centros de saúde a rolar. E, portanto, se tivemos muitos atendimentos falhados e mal sucedidos. E o que é que nós estamos a fazer? A estourar com as pessoas, a prestar um mau serviço, portanto, a desperdiçar dinheiro, a desperdiçar recursos, a promover doença. Portanto, muitas vezes eu sinto que os próprios profissionais ficam com eles, e eu já conheci muitos, e eu própria, em alguns momentos, já acabei por me render às circunstâncias e sair de certos projetos por causa desse esmagamento, de sentir que o fora da caixa não havia espaço, não é confortável, cria ali perguntas incómodas, cria ali reflexões incómodas, e pronto, alguns vão-se adaptando, outros não. Mas há também, às vezes, esse olhar e... Não sei se sentes, mas os jovens psicólogos ou terapeutas, o que é que seja, quando entram para a instituição, vêm todos sempre com muita força de mudança e passado um ano estão iguais aos outros, completamente sentados, rendidos, né? Sim, as pessoas sim, rendem-se muito. Muitas vezes há isso, e porque muito. quer se queira, quer não, e eu já tive... Um sistema que está a funcionar, Não é né? contra os próprios, é aquela nossa saúde mental, não é? Sim. É o emprego versus trabalho. É isso. E muitas vezes é isso que é dito, que é, ao final do dia, eu, psicólogo, eu profissional de saúde, preciso de pagar contas, e às vezes não há essa capacidade, mas calma, eu não posso ajudar alguém neste registro de vou trabalhar para pagar contas, porque só isso me faz desligar da pessoa que eu tenho à minha frente. E nestas áreas, lá está, a promover o melhor de cada um, independentemente de se vir, lá está, de belas artes ou de psicologia, eu tenho que estar conectada comigo, eu tenho que estar viva para me sentir a ligar ao outro, para sentir o que é que o outro me está a dar. Só assim é que funciona, não é? Portanto, se eu estou com estes paradigmas todos na minha cabeça e começo a ter um trabalho e começo a desenvolver o potencial do outro de trabalho e não de missão, então eu vou incorrer um risco de, pronto, lá está, não dar um melhor contributo e cair no sistema. Sim. É preciso ter força, o recurso humano é muito importante nestas áreas, não é? E depois aqueles funcionários que se mantêm anos e anos na mesma situação, com o emprego garantido, e depois não querem fazer mais nada daquilo que se é pedido, ou que quer sair fora da box ou fora do lado confortável, é uma grande resistência. Eu lembrei do Joker agora, tem uma conversa dele com uma profissional do não é? Ele tem uma conversa dele com uma profissional de um centro de saúde, e ele, não, mas tipo, como assim? Tipo, não tô bem. E ela, não, tá, você tá medicado, já tá ótimo, vá para casa que tá tudo resolvido. As palhaceias, né? Alguma coisa... Eu ia perguntar a Filipa, falando como mulher, que eu acho que a mulher ainda tem um papel muito difícil, ainda está a ser ultrapassado, de ser mãe, mulher, dona de casa, profissional. As mulheres sofrem mais com isso? Sofrem, eu digo, sim. São as pessoas que a Filipa mais atende, que essa pressão social... Há uma desproporção. Eu, no global, diria que em cada 10 pessoas que me procuram, 6 são mulheres, 4 são homens. Existe muita pressão também do lado dos homens, mas sem dúvida que existe aqui um grande emaranhamento na identidade feminina que contempla, enfim, aqui uns postos plim-pim-pim adicionais e que muitas vezes vão sendo promovidos também por nós próprias mulheres, que vamos comprando exigências e que vamos comprando também esta ideia da igualdade de género, perdendo a noção de diferenciação em algum momento e, portanto, quando queremos ser tão iguais ao outro e tão iguais ao outro género, também às vezes corremos o risco de nos anularmos e tentarmos ser algo que é contra a nossa natureza. Iguais nos seus direitos. Mas é que às vezes não é só isso que aparece. Eu vejo muitas mulheres a quererem ser iguais em tudo, ou seja, a quererem, por exemplo, chegar a casa e ter o mesmo tempo com o seu filho que o pai tem. E nós sabemos que muitas vezes a criança vai querer mais colo de mãe do que colo de pai. Por exemplo, a quererem ter a mesma robustez, às vezes emocional e psicológica, que um homem tem num pós-parto.
isso é completamente impossível, porque fomos nós que gerámos a vida dentro de nós e, portanto, Todas alteradas. toda essa agitação vai ser diferente. Até esta ideia de 4 meses mais tarde eu regresso e tenho que estar tão bem como um homem que foi pai está. Não é suposto. Fisicamente não é suposto eu ter alterações como o homem não tem. Não. Portanto, há aqui, mesmo até em termos... Tem uma coisa chamada hormonas. Sim, os homens também, mas há aqui estes desafios, eu diria, particulares, e acho que quando nós lutamos por igualdade de direitos, mas nos assumimos na nossa diferença e na beleza dessas diferenças, que aí ganhamos sim aqui um palco maior, e essa exigência tem sido muito grande, sem dúvida que é um grande esmagamento, ou seja, nós precisamos de parecer jovens e de parecer bem, e esteticamente de entrar em certos estereótipos e de ter amigos e de ter um projeto de família e de sermos bem-sucedidos em termos profissionais e pronto, e isto tudo sem borrar a maquilhagem. Claro, Portanto, é esmagador, sem dúvida que é muito duro e isso, lá está, eu noto às vezes, eu própria, eu acabei por ser mãe de quando criei o meu próprio negócio e isso fez com que várias pessoas me perguntassem, então, mas tu despediste, agora vais criar o teu próprio projeto e agora é que vais ser mãe, estás completamente maluca, porque não tens condições para isso e na altura foi o que eu lhes disse, eu só vou ser mãe porque consegui criar este projeto dentro das minhas regras. E depois a outra pergunta, então, mas vai continuar a trabalhar, mas agora há uma criança. Sim, mas não tem que se escolher. Não é ou, não é? Sim. Devia haver essa pergunta, não é? Claro, mas isto são tudo, tudo aqui um ténis mental que nós temos que fazer diariamente, homens e mulheres, mas nomeadamente falando agora desta ideia da maternidade e da carreira, porque estes pensamentos vão-se colando e a dada distância a pessoa olha para o relógio e pensa, bem, ok, hoje é o meu dia que vou chegar mais tarde a casa, são 8 da noite, depois será que eu estou a ser má mãe porque não estou em casa e são 8 da noite? Pronto, e portanto, lá está, a tal auto-observação, eu gosto muito desta metáfora do ténis mental, eu acho que se nós todos formos assim um bocadinho jogadores de ténis, que a coisa corre melhor, que é percebermos o que é que vai caindo num campo de pensamentos que nós escutámos, que nos dissermos, às vezes medos nossos, e de fazermos esta ginástica, então, de ok, e o que é que eu quero responder, e o que é que eu quero simplesmente achar cair, e o que é que não é para mim, e o que é que não me faz sentido devolver. É um desafio. Não, é que é isso, a mulher é sempre a histérica, é sempre a que fala muito, a que reclama demais. Mas é verdade, né? Turismo foi uma doença mental. Exatamente. Sim. Ela está histérica, ela é louca. E essas heranças continuam muito, não é? Eu noto muito isso. Muito presente. Ela é mulher, deve estar naqueles dias do mês. Não, mas por outro lado também, agora aqui em defesa do espécie masculino, também há esta coisa de o homem também tem muitos deveres, não é? Tem que estar sempre forte, tem que estar sempre muito... Eu não acredito que os homens tenham tomates. Pedi uma consulta de psicologia. Eu tenho mais resistência a ir. E acho que há aqui uma coisa para desbravar gravemente, que é no desporto. Todos os homens são machos, não podem chorar, jogam água ao pó, são máquinas, não podem fazer nada disso, né? Eu acho que o desporto deve estar recheado de pessoas com graves doenças e com graves limitações, e que não se fala nisso, mas isso é uma coisa a atacar rapidamente. Não tem suporte. Cada vez mais os profissionais, lá está, começam a apostar no coaching, na psicologia. Sim, mas, aliás, eu acho que o mercado do coaching foi muito interessante porque veio, no fundo, pôr as pessoas a falar do bem-estar de uma forma muito mais eficaz que os psicólogos alguma vez tinham conseguido fazer. Exatamente. E portanto, eu noto muito isso. Eu noto, por exemplo, que na minha forma de comunicar, aquilo que atrai muitos homens e que os faz ultrapassar barreiras é que me dizem, bem, eu tive a ver o que é que fala e o que é que escreveu e pareceu-me que é algo concreto. Pronto, portanto, eu gosto de coisas concretas, sim. E portanto eu digo, sim, o meu lado engenheiro dá-se muito bem a trabalhar com homens e as coisas correm muito bem. Aliás, a psicoterapia com homens comprometidos é fenomenal porque tem realmente um outro sentido, às vezes mais organizado, e o nível de compromisso tendencialmente de muitos homens E da aplicabilidade prática, sim. Quando um homem me chega à terapia e diz que eu quero fazer este processo consigo, a taxa de dropout é quase nula.
Portanto, já houve um caminho e há ali realmente um grande compromisso. Com as mulheres já não é tanto assim, às vezes ainda é um bocadinho uma tentativa de erro, de deixa-me cá ver se serve, ainda estão ali um pouco em contemplação, e isso é uma grande mais-valia de trabalhar com homens em terapia. Uma defesa, né? Assim, vamos equilibrar. Aquela coisa assim, porque é mesmo isso, as mulheres, ok, vivemos, mulher, com este estigma, mas eu acho que também os homens, há muito esta coisa de, é suposto ser muitas coisas e providenciar muitas coisas, e vejo homens com muita dificuldade em conectarem-se consigo mesmos, em poderem ser honestos. Sim, exatamente, não podem. isso... Lá está, não podem. Sim, eu tenho muitos homens a dizerem isso, curiosamente, que é, eu tenho muitos amigos, mas sinto que não tenho nenhum com quem possa falar de ser pessoa, das minhas coisas. Tem um documentário que eu também ando visto, também vi, depois eu vou colocar no rodapé, porque eu não lembro, eu vi há pouco, foi indicação de um transexual brasileiro, que ele falou, assistam esse documentário, que era o desporto, era uma das coisas, os miúdos foram criados para ser machos alfa no desporto. Na escola, o engolo choro, né? E o contato físico, porque as meninas, quando são mais novas, se abraçam, se tocam muito. Os rapazes não têm esse contato, é a tapa, né? É a tapa nas costas, o tapinha nas costas, não é o mimo, o carinho, não é o encostar o ombro no ombro do amigo, porque senão é gay. Então, os homens, de facto, têm uma pressão grande, diferente da mulher, é diferente. É grande para ambos, é diferente. Tem conforme o homem, né? Se um gajo não liga nada a isso, não liga nada a isso, quer dizer. Eu dou beijinhos na cara dos meus amigos, quer dizer, eu não sou gay. Sim, mas eu estou a dizer para o miúdo. Sim, mas é como nós temos que encarar as coisas, não é? É isto que temos que passar aos nossos filhos e às pessoas que trabalhamos. Sim, mas acho que essa nossa geração é que tem vindo a mudar. Porque, se calhar, dos estamos a chamar mais novo, é isso? Sim, novíssimo. Agora foi bom. Olha, eu sou mais velha do que eu sou. Mas é isso, acho que 2 gerações atrás isso não era assim, era bullying. Era sim, é uma coisa católica, mais uma vez. Sim, católica, apostólica romana, sim, claro. E mesmo esta questão da maternidade também é um tema para as mulheres, ou seja, esta ideia de uma mulher não querer ser mãe, não é não poder, é não quer ser mãe, não quer abraçar esse projeto de vida. Eu não quero. E as pessoas outro tema, não é? Mas como assim? Ainda está em tempo. Mas você não sabe perceber que eu não quero. Não, mas olha, ainda está em tempo. Essa coisa vai estar em tempo horrível. Não é? Ainda está em tempo. Eu disse, mas... Como se não existisse esse projeto, de repente vai haver uma falha. Sim, mas isso também é daquelas coisas, nós não podemos, quer dizer, podemos tudo, mas não é muito sensato também estarmos a colocar esse poder todo do outro lado, porque as pessoas vão nos dizer as mais variadas coisas e isso não é controlável, exatamente. Nós é que temos que arranjar estratégias da prevenção e da educação para a inteligência emocional, não é? Nós percebermos e crescermos com esta ideia de eu sou o único, o outro é o único, eu vou me identificar mais com algumas pessoas e vou me identificar menos com outras, preciso de coabitar com todas elas. Não preciso de ser amigo de todas elas, mas preciso de aprender a viver em sociedade com essas diferenças. O que é que a todo momento me faz sentido? E, portanto, há esta tal auto-observação de calibrar aqui e agora, o que é que me faz sentido aqui e agora, o que é que me honra aqui e agora, o que é que me preenche. É esse o desafio. E, portanto, quanto mais formos estando atentos a isso, claro que são algumas porções que vão ser mais fortes e mais repetidas, e que nós temos que ter essa gestão orçamental, porque isto vai se repetir muito. Portanto, eu tenho que ter orçamento para isto, que isto vai se repetir muito. E quanto mais eu me pacificar com isso, melhor. Mas isso requer muito, lá está, alinhamento. E se eu não fizer esta minha higiene mental diária, e lá está, estiver num contexto mais vulnerável, de maior pressão, eu se calhar posso escorregar. E depois, em algum momento, posso ir parar um sítio que não era aquele que me servia, porque comecei a tomar um conjunto de decisões desalinhadas, desatentas, e nós vivemos numa era que não nos fomenta muito uma qualidade de atenção, portanto, entre tantos sons, estímulos e esta pressa, portanto, de repente portanto, requer realmente esta capacidade de foco e eu perceber que esta pequenina decisão que eu estou a tomar agora, isto que eu estou a dizer, virar para a esquerda ou virar para a direita, pode realmente ter um grande impacto na minha vida. Portanto, sim, não é a ideia de pormos o foco fora, acho que só ajuda a perceber que existem alguns temas que vão surgir mais vezes, lá está, da expressão das emoções no
no masculino, esta ideia do caminho de vida de uma mulher, Não passar pela maternidade. não passar pela maternidade, lá está, os estereótipos físicos, em termos de trabalho, o trabalho fora da caixa. Portanto, tudo isso acho que é importante, não é? Porque senão depois também compramos aqui, eu sinto, por exemplo, que estas questões do empreendedorismo é um bocadinho como a ideia da arte ser sempre terapêutica. Há cada vez mais pessoas também se demitirem e a dizer, não, eu para ser feliz preciso trabalhar por conta própria. E depois são profundamente infelizes e arranjam um problema descomunal nas suas vidas, porque não têm esse ADN, porque não eram o que precisavam, porque... E precisam de rotina, ela achava que não. Por imensos motivos. Portanto, às vezes esta ideia de, não, eu vou pintar porque se eu pintar, de certeza que eu vou me sentir melhor. Errado. Portanto, é a mesma coisa com despedir-me não é sempre a solução para o meu problema. E como é que a pessoa sabe? Tentativa e erro? À partida, quer dizer, pode tentar e errar, mas à partida aquilo que se quer é autoobservação, é autoconhecimento. É aí que entra a prevenção de, se calhar, vou ler para, de alguma maneira, também gerar novos pensamentos dentro de mim. Se calhar vou-me fazer perguntas, umas mais incómodas do que outras, sobre mim. Qual foi a última vez que eu falei comigo mesmo? Qual foi a última vez que eu olhei para o espelho? Qual foi a última vez que eu dei voz, lá está, por escrito, ou por pintura, ou por outra qualquer expressão, àquilo que está cá dentro? Isto é muito importante, que é tornarmos as coisas mais concretas. E às vezes há... Coaching não funciona. O coaching, a psicologia, assim, há muitas perguntas que às vezes, enfim, podem parecer um bocadinho elementares. Às vezes, lá está, perguntas como o que é que eu sinto que são as minhas 3 maiores forças, o que é que eu sinto que me mete mais medo, se eu desse um título ao capítulo atual da minha vida, qual é que seria? Portanto, às vezes esta ideia de propósito, de desconstruir. Eu estou feliz. Seja o que for, portanto, esse trabalho de casa é importante ser feito, porque a tentativa e erro, eu acho que é muito positivo, mas vale a pena ter aqui também atenção, porque nenhum de nós à partida... Vale a pena tentar. Nós não começamos a conduzir por tentativa e erro, não é? Há um processo. E o processo de mudança já está descrito, já se sabe qual é que é, já se consegue mapear e ver várias etapas e ver vários ingredientes que vale a pena serem. Portanto, sim, vamos ousar, mas não temos que saltar sem notar a distância, nem sem paraquedas, só, ok, vou, e depois logo se vê. Porque às vezes a fatura é grande. Alta, pois. Olha, está na hora. Está na hora. Agora a Cláudia que vai ter que encerrar, porque ela disse que eu estou a encerrar sempre o podcast da mesma forma. Foi. Testemunhos, mas tudo bem. Querem que nós... Exato, vocês podem sair e nós vamos continuar a discutir isto. Não, na realidade era mais para vos agradecer por terem estado connosco neste dia. É um sábado, é de manhã, as pessoas não sabem, mas é verdade. E chove, não é nada convidativo e vocês foram muito generosos em terem vindo ter connosco e partilharem connosco as vossas experiências e também digam onde é que as pessoas vos podem encontrar, falem dos vossos projetos. Este é aquele momento de fazer publicidade, tudo e mais alguma coisa, e porque eu acho que abrimos aqui conversa, abrimos aqui uma série de temas que espero eu que pelo menos algumas pessoas, ou nem que seja só uma, que faça sentido procurar mais, pesquisar mais, saber um bocadinho mais, envolver-se mais nestes temas, porque, a sério, a saúde mental é tão ou mais importante do que a saúde física e é tudo saúde de uma forma geral e, portanto, só isso deve ser sempre promovido. Desculpem, já me calei, acabou o manifesto. Para mim é super fácil, basta ir ao manicômio. Basta ir ao manicômio. Que não vou lá dormir está, no uma bela viato. frase. A porta está aberta, a porta está sempre aberta. Ok. Podem entrar e ver. Funciona todos os dias? Todos os dias, exceto ao fim de semana, das 9 às tantas, e está sempre aberto. Ok, obrigada. Obrigado a nós. Sim, quer dizer, eu também estou com a porta sempre aberta, mas pronto, mas convém se calhar mensagem marcar antes. Convém avisar antes. Sim, mas lá está, tenho o meu site, o filipajardinasilva.pt, e lá vou divulgando um bocadinho todas as iniciativas e vou tentando abraçar, lá está, mais coisas fora da caixa para além das consultas individuais e das formações. Portanto, tenho um bocadinho este bichinho, não de pintura, mas de criação a outros níveis. Vamos começar a incluir pintura Mas e arte. eu acho que vou começar. Olha lá, já está. Este encontro. Coisas. Por isso, sim, é muito por aí. E tenho o meu bebé literário agora na rua desde outubro, que é o Dar a Volta. Que já colocaremos em rodapé também. Exato, aliás, devíamos ter trazido por aqui, pôr aqui em cima da mesa. E pronto, que também foi assim uma concretização importante e por aí.
Ok. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, é isto, basicamente. Um áudio, a sério? Oh, céus, tem mesmo que ser. Odeio o áudio. Ah, isto já está? Ok, espera. Olá, ligou para o telemóvel da Cláudia. Eu neste precisamente não posso atender porque estou a fazer sabe Deus o quê, mas irei ouvir e tentarei responder. Até já. Amiga, confessa que não aguentas mais ouvir minha voz, não é? Eu sei, mas olha, é o que temos. Se não atendes o telefone, eu gravo mensagem. Mas era para jogar conversa fora, mas conversa da boa. E falar um bocado sobre esse episódio da saúde mental. Para mim foi bem difícil porque eu sou completamente leiga no tema, mas foi fantástico ouvir a Felipe e o Sandro. E só por isso vale uma visita ao manicômio, que o projeto do Sandro é incrível e temos que conhecer os artistas, temos que prestigiá-lo, que eu acho que projetos como esse é que fazem falta e ajudam a desmistificar isso tudo, não é? E olha, vais continuar sem me atender? Que senão eu vou continuar a falar. Beijo!